Brasil! E nasceu assim, rapaz! Ele realmente, essencialmente, foi um músico engraçado. Não, ele teve um personagem muito marcante, que pra mim, eu conheci o Mussum indo ao cinema ver os Trapalhões, quando eu era criança. Obviamente, o projeto, a exposição e o catálogo não negam a origem de elite, aristocrata da Tarsila, né? Isso faz parte da historiografia, né? Ela estudou na França, ela teve muitos recursos até 1929, né? Com a queda da Bolsa Americana, em que ela perdeu tudo. Eu sempre fico pensando nessa questão da originalidade, porque eu fui super original. Não acho que a gente tem que ser original, acho que a gente tem que ser respeitoso. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. É uma coisa inelástica, né? Você lembra de uma coisa antiga, nova, tudo mais ou menos na mesma dimensão. Mas eu escrevi faz pouco tempo para ninguém pensar que é uma memória, uma coisa assim austera, né? Que aí é memória. Então eu falei, não é memória não, são as coisas que fazem pouco tempo. Se eu puder fazer uma sugestão a vocês, talvez assistam um pouquinho pincelado, assistam 1, 2 episódios por dia, porque tem aquele sabor de a gente querer assistir mais. Olá, boa noite, vamos juntos? A gente começa o programa com uma série que virou um fenômeno mundial, hein? Cunha Júnior. Opa! Daqui a 2h30, mais ou menos, acontece a estreia da 8ª e última temporada de Game of Thrones. Sim, eu, você, todos nós estamos super ansiosos, né? É a série simultânea ao redor do mundo, isso num episódio da 5ª temporada. Poxa, vamos ver se esse recorde vai ser quebrado hoje de novo, Com né? certeza vai. Eu estarei na casa do Cunha Júnior, naquela TV de 100 polegadas. Agora, a questão é que a série virou um evento. Tem uma legião de fãs dedicados a discutir teorias e os produtores tem que ter esquemas avançados para não ter vazamento, né, Cunha? Exatamente. Eu conversei com a Miriam Castro, mais conhecida como Mikan, youtuber especialista no assunto. Vamos lá. Ah, deixa eu avisar uma coisa. Importante. Se você não assistiu a 5ª, 6ª, 7ª temporada, tem spoilers. Tem spoilers. Na matéria do Cunha Júnior. Game of Thrones é uma série que trata de conflitos humanos em um ambiente inspirado na Europa medieval, com alguns elementos fantásticos. Então você tem muita traição, você tem muitos interesses pessoais se colocando no caminho de lutas contra o sobrenatural ou que envolvem o sobrenatural. Ficou confuso? O que você acha? Perfeito! Por que Game of Thrones virou esse fenômeno mundial? Eu acho que é exatamente porque Game of Thrones retrata a dificuldade das escolhas e como as consequências podem ser cruéis. Eu acho que muito do que pegou o pessoal foi um spoiler muito grande que acontece na 1ª temporada, que é uma consequência das atitudes de um personagem. So long as I am your king, treason shall never go unpunished. Stop my son! E normalmente quando você pensa em protagonistas, você pensa que eles têm uma certa armadura, né? Eles Sim, não vão eles vão ser... até o fim da série, que nada vai acontecer. Exatamente, que não vai ter tanta punição para as escolhas erradas que eles fizerem, né? Mas Game of Thrones mostrou que não. Everything you did brought you where you are now. Where you belong. Quem é o seu personagem favorito? Ah, eu tenho 2. Principalmente inspirada nos livros. E eles são o Jaime Lannister,
Jaime Lannister. E a Sansa Stark. O Jaime começou como um cara presunçoso, arrogante, ao mesmo tempo considerado desonrado, né? Porque ele quebrou os votos dele como cavaleiro, né? Ele que era da guarda real e assassinou o rei que ele deveria proteger. O regicida. Exatamente, ficou conhecido como regicida, que é, imagina, o pior nome que alguém da guarda real poderia ter, né? Claro. Conforme você conhece o personagem mais, você vai sabendo as motivações dele. Eu não acho que ele é um anjo, mas ele é um personagem interessantíssimo e é por isso que eu gosto dele. I love Cersei, and if I have to slaughter every Tully who ever lived to get back to her, that's what I'll do. Qual foi a batalha mais legal? Ai, é difícil porque tem muitas batalhas legais, mas, ó, a minha preferida pelo episódio, eu acho que o episódio de batalha mais legal é o Blackwater, que é a Batalha do Água Negra, na segunda temporada. Mas eu amo a Batalha dos Bastardos. Eu acho que como batalha em si, ela foi muito bem produzida, não tem nem como questionar. Isso é uma coisa que, pra TV, assim, já até pra cinema seria maravilhosa, mas pra TV é uma coisa, assim, que quebrou paradigma, sabe? E agora vamos para as apostas da 8ª temporada. Ai, aposta, eu sei que é o momento mais difícil. Jon Snow fica com Daenerys ou não? Eu acho que um dos dois vai morrer. Mas eu ainda não sei qual. O mais esperado seria que a Daenerys morresse, porque existe uma lenda do Azor Ahai, que seria o herói que vai salvar todo mundo. E na versão anterior da lenda, o Azor Ahai teve que fazer o sacrifício da sua amada, mas eu acho que o mais legal seria subverter isso. Então, assim, se a gente já tem a história que é um homem que sacrificou sua amada mulher, seria muito surpreendente ter uma heroína mulher que sacrifica seu amado homem. Our enemy doesn't tire. Com quem é que fica o trono? Eu acho que com ninguém. A gente tem a visão da Daenerys na segunda temporada, lá na Casa dos Imortais, da Sala do Trono de Ferro destruída, né? Lá em Porto Real, com neve e tudo. E é claro que isso pode querer dizer uma invasão por parte dos White Walkers, que também pode ser que aconteça essa temporada, eu apostaria. Mas, além disso, pode ser também uma ruptura de sistema. Eu acho que eles podem criar um novo sistema ali que não necessariamente dependa do Trono de Ferro e todos brigando por ele. I promise to fight for the living. I intend to keep that promise. Vai ter algum spin-off? Vai ter spin-off, vai ter uma série derivada que a HBO já encomendou um piloto dela, inclusive, então já está em produção. Essa série vai falar de um período que é a Era dos Heróis, que é 10 mil anos antes da história de Game of Thrones. Então não vão ser os mesmos personagens, mas podem ser os ancestrais dos personagens. Boa 8ª temporada para todos nós. Ai, para todos nós, vai ser ótimo. E o que será que vai acontecer com a Cersei, hein? Dicas: a maioria das operadoras de TV a cabo abriu o sinal da HBO mesmo para todo mundo assistir a estreia hoje. Mas só a estreia, hein? E toda segunda-feira, às 9 da noite, tem um live, ao vivo, com a Mikan e também com a youtuber Carol Moreira, discutindo o episódio que foi ao ar. Então, anote os endereços aí. Eu não vou perder de jeito nenhum. Bom, se o nome Love, Death and Robots faz você pensar numa série de amor que se passa no futuro, então escolhe outro título, que essa série aqui que eu vou falar não é pra você. Pois a série que eu vou falar aqui é uma antologia surpreendente em animação que mistura ficção científica, fantasia e terror. Uma série que o nosso colaborador Roberto Sadovski adora. Love, Death and Robots é um projeto que
me parece usar um pouco melhor as ferramentas que a Netflix tem para poder construir suas séries. Então, a gente viu a Netflix pegar várias séries feitas por outras produtoras para poder colocar no seu formato de binge watching, né, das maratonas. Algumas coisas se encaixam, outras não. A gente viu recentemente A Maldição da Residência Hill, que usou bem melhor esse tipo de narrativa. Mas eu acho que Love, Death and Robots, até agora, é o que melhor resolveu essa questão de como usar a ferramenta e a narrativa da Netflix para contar histórias. São 18 episódios de animação, de fantasia, terror e ficção científica, produzidos pelo Tim Miller, que foi o diretor de Deadpool, e pelo David Fincher, né, que é o diretor por trás de clássicos modernos como Seven e Clube da Luta. Love, Death and Robots me lembra muito as histórias que eu li antigamente na revista Heavy Metal, que é uma antologia de ficção científica e de fantasia e de terror, né, uma antologia de história em quadrinhos, né, americana, que veio de uma publicação francesa da Metal Hurlant. E as histórias que a gente vê nessa antologia da Netflix lembram um pouco esse clima de ultraviolência, de histórias um pouco mais sexys, que usam violência e sexo como ferramenta narrativa e nunca de forma gratuita. Então isso é o tipo de ficção científica, né, o tipo de storytelling que muito me agrada ao acompanhar uma antologia. One more slice, hon. Another bite and I'd burst. Então, dessa forma, a gente vê em 18 episódios que não tem exatamente um fio condutor, ligando tudo ali, contando histórias sobre civilizações perdidas e futuros alternativos e futuros imediatos distópicos. E o mais impressionante não só é a qualidade técnica de cada episódio, mas como a narrativa é enxuta em todos eles. Então, eles têm um pouco mais de 10 minutos cada um, então dá para sentar e maratonar de uma vez só, mergulhando de vez nesse mundo estranho e divertido que é Love, Death and Robots. Se eu puder fazer uma sugestão a vocês, talvez assistam um pouquinho pincelado, assistam 1, 2 episódios por dia, porque tem aquele sabor de a gente querer assistir mais. Então, é bacana a gente ver e poder saborear aos poucos as mentes criativas, todos os criadores novos nesse meio, ver o que esses novos criadores têm a dizer nesse meio e nesse gênero. Então, Love, Death and Robots é uma forma bacana da Netflix contar histórias, e eu acho que é uma nova fórmula e um novo jeito de envolver as pessoas a um gênero que talvez elas não estejam tão acostumadas. Eu assino embaixo, adorei essa série de animações. Agora, outro assunto. Músico respeitadíssimo com os originais do samba, carismático, humorista, daqueles que não precisa de piada para fazer rir. O Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, está no inconsciente dos brasileiros. Quem aí não tem uma boa lembrança dele? Agora podemos revisitar e conhecer melhor essa história com o documentário Mussum, um filme do Cacildes. Você lembra do Tenha Fé? Nunca tenha medo, do seu inimigo, quando não é você, que começa a brigar. Suzana, como é que foi feita a pesquisa do documentário Mussum? A pesquisa foi o trabalho mais importante desse filme, porque é 80% arquivo, e foi uma pesquisa que durou 3 anos. Inclusive aqui na TV Cultura, a gente teve o privilégio de ter acesso aqui ao arquivo, super importante. O programa Ensaio do Faro. Exatamente. E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas,
que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar. Quando se fala no Mussum, evidentemente as pessoas logo associam ao Trapalhão Mussum, né, da TV, do grupo, etc. Mas é importante, você mostra muito bem isso, o lado músico dele, o lado sambista, onde ele começou e parece que ele gostava muito, né? No filme eu tive muito interesse em trazer esse lado músico, porque eu acho que ele realmente, essencialmente, foi um músico engraçado. Não, ele teve um personagem muito marcante, que pra mim, eu conheci o Mussum indo ao cinema ver os Trapalhões, quando eu era criança. Ai, pode deixar, mamãe. Pode deixar que eu sei das coisas. Deixa comigo. Você não sabe de nada. Eu não quero mais ver você tomando cerveja. Você vai tomar leite. Leite, mãe? Leite, mãe? Olha pra mim. Olha bem pra essa coisinha, mãe. Eu sou de tomar leite. Ele era muito criativo, né, assim, um cara muito curioso, muito esperto, assim, muito ligado e com uma musicalidade muito sofisticada. Quem deu o apelido, acho que meio que por acaso, assim, foi o Grande Otelo de Mussum. Sim, né? Foi um apelido meio querendo xingar ele. Um xingamento que não gostava muito nisso, né? Não, acho que na verdade é um peixe escuro e escorregadio, né? E aí ele fica muito bravo. Tanto que ele parou de falar com o Grande Otelo naquele dia e ficou um tempo, quando as pessoas chamavam ele na rua Mussum, ele ficava muito bravo. Depois, obviamente, ele assimilou isso pra ele e foi uma grande marca, né? Show no cinema do escurinho bem baixinho que morou na rua São Francisco Xavier. Não se lembra do apelido dele, não? Ah, o Pé de Rodo. Pé de Rodo é a tua mãe. O Mussum fazia a gente rir de graça. Ele não dava nada pra fazer a gente rir. Agora ele ganha pra fazer a gente rir. A única diferença é essa. De onde é que surgiu o dialeto Mussum? O Foreves, Cacildes, os IS nos finais das palavras? Surgiu dele mesmo, mas parece que o Chico Anísio deu uma podada. Falou, olha, você não vai falar em todas as palavras. Cacildes já nasceu! E nasceu assim, rapaz! Eu não gosto de falo alto, eu fico irritado, nervoso. De jeito nenhum. Mentiroso. Interessante, seu papagaio. Inclusive ele voa pela janela, o senhor quer ver? Aquele racismo que aparece nos Trapalhões era um racismo que eles não se davam conta, era uma coisa porque na época isso não se pensava que aquilo fosse racismo, que era uma pura brincadeira. O que você acha? Eu acho que é fruto daquela época. Mas o filme o tempo inteiro, quando a gente coloca os esquetes, que a gente acha que hoje não seria possível, a gente coloca no sentido temporal. Nesse tempo era assim, e que bom que não é assim mais. Cadê o macaco, hein? Não sei onde é que você enfiou o macaco, mas vocês estão desorganizados, hein, rapaz? Cadê o macaco? Onde é que tá o macaco? Macaco tá aí? Tô. Mas macaco é a tua mãe. Mussum, teu pé cresceu? A sua avó aqui. A sua avó lá no Ceará que fez o pé crescer. Eu compraria se esse quadro, se essa pintura não fosse de um crioulo. Crioulo é a tua mãe, ferro velho. É a tua mãe. A linguagem, que é muito legal, muito interessante do seu documentário. Como é que você chegou nessa linguagem? Eu preciso falar de coisas sérias nesse filme também, eu preciso ser irônica, porque eu tenho uma verve de documentarista muito puxada por questões sociais, mas eu estava fazendo um filme do Mussum, eu não podia repetir um padrão ali com ele. Uma inspiração direta é o Ilha das Flores, do Jorge Furtado. O Lázaro Ramos, né, ator que narra, foi um consultor de roteiro precioso para esse filme, então eu acho que essa linguagem vem disso, vem da gente querer falar com ironia, e a linguagem do Ilha está super homenageada no filme, eu acho que é a principal referência. O Mussum, o que ele era nos Trapalhões? Ele era a cereja do bolo. Eu sou tão fã do Mussum, vocês também? Vamos para uma outra artista que todo mundo no Brasil conhece, Tarsila do Amaral, que está no MASP. Você já foi? Tem gente vindo do país todo. A mostra Tarsila Popular traz 52 telas da artista. É o maior número de pinturas dela já exibidas no Brasil. Que bom que a Tarsila está com tudo, né? Ano passado teve exposição individual no MoMA, em Nova York. E este ano mesmo o museu comprou uma obra dela por 20 milhões de dólares. O maior valor pago por uma tela brasileira. Então, eu não sou daqui de São Paulo, eu sou de Brasília, então é a primeira vez que eu tô vindo no MASP. É Recife. Eu vim lá de Itatiba, interior, para poder prestigiar. Como que as pessoas gostam de arte? As pessoas falam que não gostam, mas gostam, senão não estaria tão cheio aqui.
Tarsila popular. O que vocês queriam mostrar? O que vocês querem mostrar para o público a partir desse olhar, dessa curadoria? Mais do que uma representação do popular ou uma ideia de uma estética popular, a gente quis aproximar a Tarsila de uma experiência popular. Como ela se relacionou com essa experiência popular no contexto de uma busca por uma brasilidade, por algo que fosse típico do Brasil. Então ela empreendeu algumas viagens de reconhecimento do Brasil, né? Ela foi ao Rio de Janeiro na época do Carnaval, quando ela produziu o Carnaval em Madureira, em Morro da Favela, mas principalmente ela foi para cidades históricas mineiras, né? Não por acaso, em busca do barroco. E essa redescoberta do Brasil está associada ao que é chamado a fase pau-brasil da Tarsila, em que aparece a cor local, né, as cores caipiras, né, a paleta de rosas e azuis, que não era vista por ela e nem pelos modernistas como algo cafona ou brega, né, como muitas vezes foi associado antes deles. A Tarsila foi formada no contexto do cubismo, né? Então a geometria é uma presença marcante na obra dela, mas a geometria ela está presente como uma matriz. Ela não é o assunto, é uma casa que ela habita para falar de outras questões, para criar uma iconografia muito própria e muito singular. Também há muitas obras que não são expostas no Brasil há algum tempo, como a Cuca, ela fica em Grenoble, na França, né? E também O Pescador, que é uma obra que veio de Moscou, do Museu Hermitage, que nunca foi exibida no Brasil. E tem, assim, uma obra muito famosa, né, que é o Abapuru. O Abapuru é bem marcante, né? O quadro da idade pertence ao Museu da Argentina. É uma pena, né? Há uma certa obsessão com o Abapuru, obviamente ele é uma obra importante. O que a gente tentou fazer aqui é colocá-lo numa nova chave, se aproximá-lo de obras às quais ele não é aproximado normalmente, né? Nesse núcleo, a gente tentou mostrar a relação da Tarsila com uma mitologia indígena amazônica. Então, nesse trabalho batizado de Macunaíma, que é um quadro de 1956, a gente vê uma representação, né, dessa parte da lenda do Macunaíma. Também a gente vê isso em obras como Urutu e outras obras que estão aqui nesse núcleo. A produção de Tarsila, e assim como outros artistas daquele período, revela muito de como aquelas elites intelectuais estavam tentando forjar ou construir uma imagem de um Brasil para fora, né? Num discurso de um Brasil mestiço, num discurso de um Brasil indígena e negro, mas que para dentro a gente sabia que não era bem assim, né? Como as políticas de embranquecimento estavam sendo implementadas massivamente, quais eram as condições materiais objetivas que a população negra e indígena vivia nesse primeiro momento do século XX. Onde é que estava a população negra nesse período? Era possível mulheres negras, artistas, se representando? Mas eu acho que essas pinturas ajudam a gente a ler os contextos, dando elementos para fazer uma crítica bem construtiva. O jeito que ela trabalha é peculiar, né? Então você sente assim a presença menos da Tarsila. Principalmente as cores que ela usa, eu gostei muito. E como que é bonito, né, nosso país, né? O dos operários é muito impressionante. Essa pintura, Operários, de 1933, foi feita logo depois que a Tarsila retornou da União Soviética. Ela tinha ido viajar com o marido dela à época, né, o Dr. Osório César, que era um comunista ligado ao partido, e obviamente eles estavam interessados em questões sociais, políticas. Não por acaso eles têm o semblante tristonho, cansado, o que denota também uma crítica social que a Tarsila fez nesse período. Envolve muitas culturas externas, muitas pessoas com diversidades. Foi exatamente isso que fez também um efeito assim da gente pensar como que o Brasil tá, para quais os caminhos que a gente está trilhando. Eu vendo a exposição também pensei nisso. Caminhos que o Brasil está trilhando, né? Que essa utopia modernista da diversidade, infelizmente, não se concretizou. A democracia racial não existe aqui num país que tem um Estado racista. E quando a gente tem uma família que é alvejada por 80 tiros com um morto, a gente percebe que o racismo ainda é muito forte no Brasil. Toda a nossa solidariedade aqui no Metrópolis, a família de Evaldo Rosa dos Santos.
Bom, daqui a pouco tem música, o novo álbum de Fabiana Cosa cantando Dona Ivone Lara. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Oh, padrinho, não... Metrópolis está de volta e o assunto agora é sério. Há quase 30 anos foi criado o que é hoje o principal fomento à cultura do país, a Lei Rouanet. Ela oferece as chances de captação de recursos para projetos com empresas privadas e também com os cidadãos. Em troca, as empresas ou as pessoas físicas conseguem redução de imposto. Mas não é de hoje que a lei recebe críticas, provoca controvérsias e a gente tem que dizer que boa parte delas por falta de informação. Exatamente, a discussão pegou fogo essa semana por causa de uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro à Rádio Jovem Pan, dizendo que vai limitar a captação de recursos da Lei Rouanet para R$1 milhão para o projeto. Muitos especialistas da área cultural prevêem consequências catastróficas para o setor se a medida realmente for aprovada. Pois é, então é por isso que a gente tem que entender, conversar com as nossas convidadas. A gestora cultural e professora da FAAP, Ana Helena Curti. Também com a gente, a advogada especializada em Direito Cultural, Cristiane Olivieri. Boa noite para vocês, sejam bem-vindas. Boa noite, obrigada. Antes da gente começar a conversar aqui, nós vamos ouvir então uma das áreas que podem receber o golpe mais duro, que são os musicais. A geração de emprego, o impacto cultural, o impacto social que os musicais trazem para a cidade hoje é muito grande. Os musicais conseguem levar para a população 150 mil ingressos de forma gratuita ou através das sessões populares. O teatro musical brasileiro nos últimos 6 anos cresceu 182%. Há uma grande geração de emprego graças ao teatro musical, mas ele só funciona com a Lei Rouanet. Se nós tivermos esse teto limitando a Lei Rouanet, os teatros musicais vão ser extinguidos, porque é inviável a concepção de um espetáculo que emprega em média 200 pessoas com R$1 milhão. Muito bem, hein? Bom, é bom a gente dizer que essa discussão é importante, mas que ainda essa nova medida ainda não foi aprovada, a gente não tem os detalhes dela, mas é importante que essa discussão aconteça porque a sociedade precisa participar, precisa opinar, né? Exatamente, né, exato. Vamos começar falando a partir do que foi colocado agora a respeito dos musicais, que praticamente vão acabar, se isso realmente acontecer. Que impacto isso poderia ter em outros setores, segundo essa notícia que a gente teve? Então, na verdade, assim, se você coloca esse limite de R$1 milhão, você impacta muito nos musicais, porque como os musicais, eles empregam uma cadeia de pessoas muito grande, então se a gente imaginar, você tem no palco 20 pessoas, 30 pessoas e atrás do palco mais 30, 40, 50, todas registradas, CLT, com impostos, previdências e etc. Multiplica isso por um espetáculo que fica 3, 4 meses em cartaz, é bastante dinheiro, bastante impactante e é bastante importante para a economia. Você tem uma série de pessoas sendo empregadas diretas e depois indiretamente mais uma grande quantidade de pessoas. Então, você vai ter um impacto, você vai exterminar esse setor dos musicais e essas pessoas vão ficar sem nenhum tipo de atividade. Então, você já impacta nesse sentido. Impacta, você está falando de desemprego, né? De desemprego. Você vai ter um grande desemprego no setor. A gente já tem grande. Assim, a parte da economia criativa, né, as produções culturais, é a única parte da economia que nos últimos 4, 5 anos, apesar da recessão, continua crescendo. É uma economia que é pulsante e que a tendência é que ela continue crescendo. Então, esse tipo de atitude, de medida, ela vai enterrar um segmento inteiro que começou agora. Pode-se discutir algum limite? Talvez possa, mas alguma coisa que seja razoável para esse segmento dos musicais. E, Ana, fora os musicais, alguma outra área vai ser prejudicada, assim, a ponto de repente, poder não acontecer? Então, eu acho que talvez a gente tenha que dar um passo atrás e entender exatamente o que é essa ferramenta da Lei Rouanet. Porque, no fundo, estamos todos do mesmo lado. Não adianta tentar demonizar a Lei Rouanet ou criminalizar a área da cultura, porque, no fundo, estamos todos absolutamente do mesmo lado. Então, o que eu
acho que é importante a sociedade entender, todos nós entendemos, quer dizer, quem está do lado do trabalho profissional da cultura e mesmo quem está na fruição, na utilização da cultura, é que nós somos um grupo profissional de verdade. Então, quando a Cris ou vocês falam do número de pessoas, eu acho que o cinema é tão representativo disso. Eu até peço sempre para os meus alunos, saiam do cinema quando acender a luz, somente quando acender a luz, porque as pessoas vão ter a noção de quantas áreas do conhecimento, quantos profissionais, quantas atividades são necessárias durante quase um ano para que as pessoas possam assistir um filme, às vezes, de 90 minutos. Então, a profissionalização da área também cria um impacto econômico, cria, de fato, emprego, cria atividade, movimenta a economia. Então, isso é positivo, isso não é negativo. E uma coisa que as pessoas precisam entender é como funciona. A Lei Rouanet não dá dinheiro. Não dá dinheiro. As pessoas precisam entender isso. Exatamente. A Lei Rouanet... Vamos explicar, então. Vamos explicar. A Lei Rouanet, há 30 anos, você abre o programa dizendo de 30 anos atrás. A Lei Rouanet, na verdade, ela tem 3 partes. Essa ferramenta, esta lei para facilitar a relação das pessoas com a cultura, tem 3 partes. Uma parte é você ir às empresas, a sociedade civil vai até as empresas, e nós vamos, então, vender um projeto que foi autorizado, analisado e considerado apto a fazer isso. E quem faz essa análise, essa consideração é o Ministério, o ex-Ministério, a Secretaria, subpasta. Então, nós passamos, todos os projetos passam por essa análise. Este 1/3 da lei é justamente para movimentar a sociedade civil, que somos todos nós. O segundo terço é o Fundo Nacional de Cultura, que sim existiria para projetos, como diz o nosso próprio presidente, para o pequeno violinista, para o artista popular. É política pública. E a terceira parte era um fundo de investimento na área da cultura. Então, é incrível que nós, que imediatamente usamos a Lei Rouanet e cumprimos este papel, fomos à sociedade civil, desenvolvemos vários projetos, muita coisa interessante ao país foi feita, a gente tem que ser criticado, às vezes, pelos 3/3. Sim. Nós somos só 1/3, tem 2/3. Claro. Apareçam. Eu queria saber se os festivais entram também nessa... Por exemplo, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Então, veja... Vamos lá, a gente está especulando sobre uma instrução normativa que a gente não conhece. Pelas informações que foram recebidas, esse teto de 1 milhão vai ter algumas exceções. E essas exceções serão majoritariamente, ou pelo menos que está sendo divulgado, os museus, as instituições culturais, os planos anuais, que são sempre instituições sem fins lucrativas, que têm uma atividade anual e, portanto, aprovam a sua programação do ano todo que elas colocam para a população. E aí sobra fora disso, que ninguém sabe se vai ou não estar nessa exceção, os festivais, porque os festivais normalmente, não só de cinema, de música, de teatro, de música, que são feitos muito por produtores. Você tem vários projetos de livros, de incentivo à leitura, que são, sempre que for feito por um produtor, que não uma instituição sem fins lucrativos, o produtor ele não está apto, habilitado pela legislação a ter um plano anual. Portanto, ele não está na exceção. Então, todos esses projetos estariam automaticamente fora desse limite de 1 milhão de reais. Eu queria acrescentar uma outra coisa que é importante, que assim, o discurso do 1 milhão de reais, ele vem agregado a uma coisa dizendo assim, olha, a gente tem que botar 1 milhão de reais porque esse artista, né, eu vi o presidente dizendo isso, o artista, imagina se eu lhe dou 1 milhão de reais para você fazer um show e lançar um CD. Não é bom o suficiente? É bom o suficiente. Mas não é assim, Mas é que acontece o seguinte, para cima de 1 milhão de reais, eu garanto para vocês, no ano de 2018 não tem um projeto de artista. Não. Nenhum. A gente também fez essa checagem aqui na redação. Então, assim, é importante entender. E, por outro lado, já existe dentro da legislação uma limitação de que cachê para artista, seja ele quem for, o mocinho do acordeon ou Caetano Veloso, não poderá ser maior do que 45 mil reais. Tá lá. Então, assim... as coisas não conversam. Eu acho que a gente precisa entender como funciona de verdade. Claro, porque o que acontece é que a gente acaba criminalizando os artistas, criminalizando a arte, se a gente não entende que é um recurso importante para
para um projeto, para uma atividade, para um show, que custa esse dinheiro? Porque quando você fala R$1 milhão para um artista, parece que realmente é mamata, mas não é isso. E que dá acesso. Claro, e que dá acesso. E tem muita gente impactada, que pode ser impactada com esse corte. A gente tem mais uma sonora, né, Cunha? Exatamente. Nós temos um depoimento aqui do Marcelo Lopes, que é diretor executivo da USESP. Vamos ver e ouvir. Definitivamente é uma ameaça à instituição, toda a nossa estruturação de captação de recursos. Hoje nós captamos recursos para pagamento de salários e manutenção da Sala São Paulo. Então, você consegue perceber a partir disso a importância desse recurso para a nossa atividade. Há programas de menor fôlego, há programas maiores, instituições relevantes e tradicionais como o USESP, Pinacoteca, MASP, que representam a identidade da nossa cultura, do nosso povo. E tem que se preservar isso com cautela, com estudo, com profundidade. Pois é, o USESP capta cerca de 6 milhões por ano que a gente viu, né? Nós temos até uma tela, daqui a pouquinho a gente vai mostrar com os orçamentos. No caso da USESP, se fosse limitado, a USESP entra em orquestra que eu acho que... plano anual. Que é exceção. Poderia ser um mês. Deve ser exceção. Deve ser. Mas a gente não sabe ainda quanto vai ser esse teto, na verdade, não é? Se for acima de 1 milhão. E é por ano isso. Por projeto. Por projeto. Não sabemos se terá algum outro limite. Agora, pense o seguinte, que inclusive foi uma bandeira do presidente junto com o governador. Vamos reformar o Museu do Ipiranga. É um projeto de 150 milhões. Não, assim, não dá para ser menos do que isso. Claro. Então, a questão não é o teto. A questão é o que vai ser feito com esse dinheiro, qual é a efetividade, quem vai usufruir. Tem uma outra coisa muito importante que, assim, as pessoas não sabem, mas a maior parte dos projetos viabilizados pela Lei Rouanet são gratuitos. São distribuídos ao redor de 15 milhões de ingressos por ano. Assim, é bastante coisa. Todos esses projetos, o da orquestra ou do musical, eles obrigatoriamente têm um tanto de ingressos que é distribuído gratuitamente e tem que ser comprovado. Antes que alguém diga, mas ninguém entrega, não. Entrega. Tem que estar lá, tem as ONGs. Tem contrapropostas. Tem uma contraproposta. Tem contrapartidas obrigatórias, sociais. Você tem limite no valor dos ingressos. Você tem uma série de medidas para que realmente o acesso da população seja garantido. O que eu fico pensando é que, se a gente pensa em política cultural, em gestão cultural aqui no Brasil, a Lei Rouanet tem um impacto muito grande. Sim. E um impacto tão grande ou maior que o orçamento da pasta da Secretaria de Cultura. Como é que é isso? Na verdade, quando a gente fala que 4%, né, do imposto de renda devido é possível à empresa aplicar num projeto cultural, e claro que eles sempre colocam um limite, a gente de fato tem um orçamento passível de ser utilizado, porque, veja, a Lei Rouanet autoriza um projeto e você vai ao mercado buscar esse dinheiro. Às vezes você não necessariamente consegue, você o consegue. Claro. Mas a gente tem, de fato, a forma de multiplicar ainda mais o valor para a cultura. Então, uma coisa é você ter o dinheiro público, política pública e o aporte público. E a outra coisa é você ter o aporte privado e tudo isso se somar para a sociedade civil. Então, eu acho que é preciso entender essa ferramenta. Mesmo porque a gente tem um quadro que mostra o orçamento federal previsto para 2019, esse ano, e a cultura, a área da cultura, a gente vai mostrar aí para vocês. Vocês vão ver que a área da cultura está entre os 3 orçamentos aqui. Lanterninhas. Mais baixos. A gente tem aí previsto 1,9, né? Bilhão. E aí a educação está lá na cabeça, depois defesa nacional, vocês estão vendo aí, tem essa reserva de contingência também, que também traz impactos aí pra gente. E a Lei Rouanet, vocês têm esse número? Quanto ela traz para o mercado? Ao redor de 1,3, 1,4 bi por ano. Então, a gente tem quase um orçamento da cultura aí. Empata. Portanto, a gente quase duplica com essa possibilidade, vindo de recursos de fontes distintas. E essa coisa que muita gente fala aí, gente que vai atacando, que só os artistas consagrados se beneficiam, ou são os que obtêm mais dinheiro, porque são nomes que aparecem na mídia, etc. e tal. Isso não é real, não é? Não é real. Os grandes beneficiários são as instituições culturais, os museus, o patrimônio
cultural. E você tem aí sim um pedaço que ninguém vê, que são as instituições sociais que têm um programa muito forte de inclusão pela arte. Então, você tem o Instituto Gerando Falcões, que tem um projeto grande, bem na periferia da cidade de São Paulo. Você tem vários institutos pelo Nordeste que fazem ações também de inclusão. Então, assim, é um pedaço que ninguém vê. Esse pedaço do show, ele é residual, é muito pouco. E cada vez menos, é isso que eu estou lhe dizendo, acima de 1 milhão nesse ano não tem ninguém. Ninguém. Não é muito pequeno. E acaba dando uma visibilidade por conta de quem é este artista, que acaba deformando a possibilidade das pessoas entenderem, de fato, como é, pelo território nacional, que se coloca a produção cultural. Porque não é verdade. Claro. E acho que tem uma coisa importante também para se dizer, que assim, também, se um artista pegar dinheiro de incentivo fiscal, também não é complicado, também não tem problema, porque colocar o Caetano Veloso no Parque Ibirapuera para todo mundo assistir é democratização de acesso. E as pessoas têm o direito de assistir. Claro. Então, assim, precisa separar um pouco essas questões. E ele não vai ficar milionário por isso. Porque o cachê dele, inclusive... O cachê dele vai ser 45. Vai ser 45. É dinheiro? É dinheiro, gente, mas não é R$1 milhão. São 45 milhões. O que a gente... Muito obrigada pela presença de vocês. A gente tem um tempo curto. Quero fazer só uma consideração aqui, que existem, é claro que a gente pode discutir mudanças na Lei Rouanet, que a gente pode discutir distorções na Lei Rouanet, casos de corrupção. A gente tem que fiscalizar o tempo todo um projeto tão grande como esse, mas a sociedade precisa estar junto, a gente precisa fazer isso de maneira escalonada, a gente precisa pensar nos impactos e no emprego, né? E na cultura. E na cultura. A gente não quer só comida. Não, né? Absolutamente não. Com certeza não. Diversão e arte para qualquer parte. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, essa discussão, na verdade, ela só começou. A gente vai, dependendo dos desdobramentos, a gente vai continuar. Com certeza. Com certeza. Obrigada. É uma pauta importante. Obrigada pela parceria. Prazer. Vamos lá, gente. Tem Metrópolis agora, hein? O que a gente tem? A gente tem exposições pelo mundo para você passear. E essas exposições não devem ter problema de captação de recursos, não. Dá uma olhada. Ele é engenheiro de formação, mas jornalista de profissão. Roberto Milaer está lançando o livro de memórias faz pouco tempo. E muitas dessas lembranças ele tirou daqui, da TV Cultura, emissora que ele presidiu entre 1986 e 1994. Quando resolveu fazer jornalismo, ou como ele se apresentou na sua vida, né? Sendo engenheiro, né? Você foi para as revistas. E a editora abriu, né? Então você entrava lá, você sabia que você ia ganhar direitinho, você ia ser promovido, você ia ter chance, não é, de fazer mais coisa. Então a editora abriu foi fundamental. Agora, se me permite, por favor. Eu acho interessante, né? Todo mundo fala como é que era a TV Cultura e tal no início. E eu conto um caso que eu acho que é significativo. Primeiro, estava tudo incendiado. Né? Ah, mas isso você já era presidente? Não, foi não antes de ser presidente? incendiou comigo, não. Opa! E o incêndio foi em janeiro, ou fevereiro, e eu entrei em junho. Em poucos instantes, era o fogo. Consumindo voraz, inexoravelmente,
Um trabalho de tantos e tantos anos de carinho e amor. E aí entrou esse conceito de TV pública. TV tem que ter dono, né? Então a TV pública não é do governo. Quem é o dono? O dono da TV é o conselho e o presidente executivo, que é nomeado pelo conselho. Na hora que acreditam nisso, você está feito. E foi assim que eu fiz. E o conceito de TV pública é exatamente esse, é a televisão que procura servir a comunidade, procura descobrir aquilo que a comunidade precisa. Como incomodou o Silvio Santos bastante com a programação infantil, principalmente o Mundo da Lua, que dava 11 pontos de voto. Você encontrou com o Silvio Santos no avião. O que você está querendo fazer? O que você está querendo fazer com a minha emissora? Você tira a minha audiência e não ganha nada com isso. Não ganha nada com isso. O problema dele é que eu não estava ganhando. Como é que os bebês vão parar na barriga das mães? Viu, Diego? Ela não sabe. Mas é claro que eu sei, só que eu não vou responder. Aqui no livro você vai poder ficar sabendo de todos os bastidores, como é que foi o Roda Viva, por exemplo, com Fidel Castro. Que foi todo armado, mas pô, imagina, não é fácil chegar no Fidel Castro. La verdad es con una gran sinceridad de que yo, mi cuerpo, mi peso, mi equipaje, todo se marchará, pero mi corazón, una gran parte de mi corazón, quedará aqui em São Paulo. Esse programa Fidel Castro, eu li, depois que eu escrevi, eu falei, será que foi tudo isso mesmo? E foi. Pô, ninho de metralhadora lá no Horto Florestal, porque eles tinham medo de segurança, não quiseram fazer no estúdio da Cultura. Esse capítulo Fidel Castro eu também gosto muito. Eu também gostei muito. Você leu mesmo, hein? Pois bem, Metrópolis termina com a linda música do bandolinista Hamilton de Holanda. Ele acaba de lançar Nasceu o Amor, a primeira composição do novo álbum chamado Harmonize, que vai sair no dia 10 de maio. Nada menos que o 38º disco da carreira, desta vez com 8 músicas inéditas e 2 regravações. E uma banda que é um timaço, não é? É verdade, olha só, tem o Daniel Santiago no violão, Edu Ribeiro na bateria, Tiago do Espírito Santo no baixo. E para completar, ainda tem a participação do Mestrinho, no acordeon. Exatamente. Vamos ouvir então a última? Vamos nessa. A última música para encerrar o nosso programa. A gente volta então terça-feira, logo depois do Jornal da Cultura. Até lá.